E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O empate por 1-1 entre Santos e Fortaleza, na Vila Belmiro, poderia ter significado alívio na luta contra o temido rebaixamento, mas acabou expondo uma ferida aberta, a insistência de Juan Pablo Vojvoda em um modelo que não rende. O treinador, que parecia ter encontrado um equilíbrio nas rodadas anteriores, voltou a apostar em jogadores que há muito tempo não correspondem, deixando no banco atletas que poderiam oferecer dinamismo e intensidade a um time que sofre para reagir. O resultado foi um primeiro tempo apático, sem brilho e sem identidade, que irritou a torcida e reacendeu dúvidas sobre o comando técnico do Peixe. O cenário começou a mudar apenas quando Neymar, após 48 dias afastado por lesão, resolveu antecipar o retorno e entrar em campo aos 21 minutos da etapa final. A presença do camisa 10 provocou uma transformação imediata. O jogo, até então morno, ganhou ritmo, ousadia e esperança. Bastou um toque refinado, uma falta perigosa e uma movimentação inteligente para que a equipe despertasse de sua letargia. A Vila voltou a pulsar e o Santos, empurrado pelo ídolo, passou a acreditar que a vitória era possível. Mesmo sem balançar as redes, Neymar mostrou por que é diferente. Com poucos minutos, comandou o ritmo da equipe, distribuiu passes precisos e devolveu à torcida um sentimento que parecia esquecido, o orgulho. Sua postura em campo, aliada à vontade de fazer a diferença, contrastou com a apatia de alguns titulares que seguem recebendo oportunidades sem justificar a confiança do treinador. E é justamente aí que reside o grande dilema de Vojvoda, continuar insistindo em peças previsíveis ou abrir espaço para aqueles que pedem passagem com desempenho e fome de protagonismo. O Santos, que tanto precisava vencer para se afastar da zona de rebaixamento, desperdiçou pontos preciosos. O empate, embora não catastrófico, deixa o time preso em uma posição desconfortável na tabela. A frustração é evidente, pois havia a sensação de que o resultado poderia ter sido diferente caso o técnico tivesse ousado antes. As substituições, novamente tardias, mantiveram o padrão de lentidão tática que vem sendo criticado nos bastidores e nas arquibancadas. Nos corredores da Vila, o comentário é unânime. O Santos possui elenco suficiente para apresentar um futebol mais competitivo, mas precisa de um treinador disposto a romper com velhos vícios. Nomes jovens, promissores e em boa forma esperam por chances reais, enquanto veteranos de desempenho instável continuam a ser escalados por pura teimosia. Essa rigidez nas escolhas tem custado caro. O time alterna lampejos de bom futebol com momentos de completa desconexão, e isso é reflexo direto das decisões de Vojvoda. O retorno de Neymar, embora tenha funcionado como uma injeção de ânimo, não pode servir de cortina de fumaça para os problemas estruturais. O camisa 10 não é solução isolada, ele precisa de um coletivo sólido ao redor. O treinador precisa compreender que um talento desse calibre só rende em seu máximo quando cercado de jogadores que o acompanhem em intensidade, movimentação e leitura tática. Enquanto isso não acontecer, o Santos continuará refém de individualidades. O próximo desafio, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, promete ser um divisor de águas. O gramado sintético e o ambiente hostil exigem estratégia e coragem, mas também sabedoria. A comissão técnica avalia se vale o risco de colocar Neymar em campo novamente ou preservá-lo para a sequência final. O que não pode se repetir é a apatia que tomou conta do time durante o primeiro tempo diante do Fortaleza. Se o Santos entrar desligado, o rival não perdoará. Vojvoda, que chegou cercado de expectativa, precisa reagir. O discurso de paciência já não convence mais. A torcida quer ver atitude, mudanças reais, e não discursos protocolares. Há quem diga que o técnico vive seu momento mais delicado desde que assumiu o comando. A confiança interna ainda existe, mas é frágil, e cada escolha errada aproxima o Peixe de um desfecho trágico. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades.
O vídeo que começou a circular nas redes sociais, mostrando Neymar mandando um recado especial à torcida do Santos, imediatamente gerou uma onda de curiosidade e emoção, capturando a atenção de torcedores, jornalistas e fãs de futebol de todas as idades, que não conseguiam parar de comentar cada gesto, cada palavra e cada nuance da mensagem, transformando o conteúdo em um fenômeno de engajamento instantâneo e consolidando o episódio como um marco de interação entre ídolo e clube, um momento que reforça a ligação emocional entre Neymar, sua história no futebol brasileiro e a paixão incontestável da torcida santista. A reação da torcida do Santos não se fez esperar, com milhares de fãs inundando redes sociais com comentários de alegria, surpresa e emoção, compartilhando o vídeo com amigos, familiares e outros torcedores. Enquanto surgiam debates sobre o significado do recado de Neymar, seu impacto motivacional e as expectativas que sua mensagem poderia gerar para o elenco atual, criando um ambiente de entusiasmo coletivo e mobilização emocional que demonstrava claramente a importância do gesto para a identidade do clube e para a própria história de seu relacionamento com os torcedores. Jornalistas esportivos rapidamente analisaram a repercussão do vídeo, destacando o alcance da mensagem de Neymar e sua capacidade de influenciar não apenas a torcida, mas também o clima interno do Santos, enquanto programas de TV, rádios e portais especializados discutiam as possíveis intenções do craque, a relação de carinho com o clube e o potencial efeito motivador que sua declaração poderia ter sobre o elenco e os futuros desafios da equipe, consolidando a notícia como um evento de grande relevância midiática e emocional. O episódio evidencia o poder simbólico e emocional que ídolos do futebol têm sobre seus clubes de origem, mostrando como gestos simples, como uma mensagem gravada, podem provocar impacto significativo, reforçar identidade, fortalecer a memória histórica do clube e criar laços afetivos que vão muito além do campo, transformando a comunicação em ferramenta de engajamento, inspiração e proximidade com os torcedores, consolidando Neymar como um símbolo de referência emocional para o Santos e sua torcida. A viralização do vídeo reacende memórias de momentos marcantes da carreira de Neymar no Santos, trazendo à tona lembranças de títulos conquistados, partidas decisivas e momentos de pura emoção vividos pelo clube, enquanto torcedores compartilham suas próprias histórias e experiências ligadas à trajetória do craque, fortalecendo a narrativa coletiva de orgulho, nostalgia e pertencimento, consolidando a ligação afetiva entre passado glorioso e presente promissor do Santos. O efeito da mensagem de Neymar sobre o elenco do Santos também é perceptível, pois jogadores recebem sinais de motivação, reconhecimento e inspiração que podem aumentar moral, confiança e comprometimento com a equipe, enquanto a comissão técnica observa oportunidades de utilizar o momento para reforçar disciplina, espírito coletivo e engajamento em treinos e partidas, criando um ambiente propício para elevar performance e superar desafios em competições nacionais e internacionais. A repercussão emocional se espalha por diferentes plataformas digitais, com torcedores comentando cada detalhe do vídeo, analisando o tom de voz, expressões faciais e palavras escolhidas por Neymar, enquanto se criam expectativas sobre como a mensagem pode influenciar a postura do time em campo, o engajamento da torcida nos estádios e a conexão entre clube e ídolo, consolidando o episódio como uma narrativa de emoção contínua, engajamento coletivo e valorização do patrimônio afetivo do Santos. Especialistas em comportamento esportivo destacam a importância de gestos simbólicos de ídolos para a manutenção da cultura do clube, ressaltando que mensagens como a de Neymar podem fortalecer a identidade institucional, aumentar coesão interna, estimular jovens talentos e gerar um efeito motivacional que transcende resultados imediatos, impactando positivamente o ambiente de trabalho, a relação com torcedores e a imagem do clube perante mídia e mercado esportivo. A viralização do conteúdo evidencia o papel das redes sociais na amplificação de acontecimentos esportivos e emocionais, permitindo que torcedores de diferentes gerações compartilhem sentimentos, experiências e homenagens, transformando uma mensagem simples em fenômeno coletivo que conecta a torcida, ídolo e clube, fortalecendo o engajamento, a identidade e o senso de pertencimento. O episódio reacende discussões sobre legado, liderança e protagonismo, mostrando como jogadores consagrados podem atuar como motivadores e referência para clubes e torcedores, consolidando a percepção de Neymar não apenas como atleta,
mas como figura capaz de gerar inspiração, orgulho e conexão emocional que atravessa fronteiras, idades e contextos, e reforçando a ideia de que o Santos mantém um vínculo histórico inquebrável com seus maiores ídolos. A reação da imprensa internacional também é significativa, com veículos esportivos de outros países repercutindo o recado de Neymar, analisando sua relação com o Santos e destacando a importância da mensagem para a torcida e para o cenário esportivo brasileiro, consolidando a imagem do clube como um protagonista relevante, capaz de gerar engajamento midiático global e reforçando a presença internacional de suas ações simbólicas. O episódio gera reflexões sobre como clubes podem utilizar relações históricas com ídolos para criar estratégias de engajamento emocional e fortalecer marca, mostrando que gestos afetivos de ex-jogadores podem gerar mobilização coletiva, reforçar identidade e criar narrativa de pertencimento que fortalece imagem institucional, moral do elenco e vínculo com torcedores. O efeito da mensagem sobre o comportamento da torcida é imediato, provocando reações emocionais, aumento da presença nos estádios e engajamento nas redes sociais, enquanto fãs organizam debates, compartilham impressões e reforçam a paixão pelo Santos, consolidando narrativa de pertencimento, mobilização e emoção coletiva que evidencia como símbolos afetivos podem transformar experiências esportivas em fenômeno social contínuo. O vídeo transforma a memória coletiva em narrativa ativa, lembrando torcedores de conquistas históricas, momentos decisivos e ídolos que marcaram gerações, criando oportunidade de reflexão sobre identidade, tradição e capacidade de renovação do clube, consolidando Neymar como símbolo de inspiração e referência para todas as gerações que acompanham o Santos. O impacto sobre o elenco é igualmente significativo, com jogadores sentindo efeito motivacional, aumento de moral e estímulo para superar desafios, fortalecer coesão e melhorar performance, ao mesmo tempo em que a comissão técnica utiliza o momento para reforçar disciplina, estratégias e espírito coletivo, consolidando narrativa de aprendizado, resiliência e protagonismo esportivo. A viralização do episódio também estimula a reflexão sobre o papel das redes sociais como catalisadoras de engajamento, possibilitando que torcedores de diferentes localidades compartilhem emoções, memórias e homenagens, fortalecendo identidade coletiva, sensação de pertencimento e vínculo afetivo entre clube, ídolo e torcida. O episódio evidencia a importância de ídolos históricos para a construção de identidade institucional, mostrando que gestos afetivos como o recado de Neymar podem consolidar cultura, inspirar atletas e engajar torcida, reforçando a imagem do Santos como clube que valoriza a memória, tradição e relacionamento próximo com torcedores e ídolos. A repercussão midiática detalhada destaca o alcance, engajamento e impacto do episódio, evidenciando a capacidade do Santos de gerar narrativa de emoção, relevância e memória coletiva, consolidando a atenção de torcedores, mídia e especialistas sobre o efeito da mensagem de Neymar no clube e no cenário esportivo. O episódio reforça a cultura de pertencimento, mostrando como comunicação emocional pode fortalecer moral do elenco, engajar torcida e criar legado afetivo duradouro, consolidando narrativa de proximidade, valorização e inspiração para todos que acompanham o Santos. O entusiasmo da torcida reflete impacto coletivo, com engajamento em redes sociais, mobilização em estádios e debates sobre efeitos da mensagem de Neymar, reforçando ligação emocional com o clube e criando experiência compartilhada que transforma atenção e expectativa em narrativa contínua de orgulho, pertencimento e motivação. A presença simbólica de Neymar fortalece tradição e inovação do Santos, unindo história de conquistas com perspectiva de futuro promissor, consolidando narrativa de ambição, planejamento estratégico e valorização de talentos, inspirando torcedores e elenco. O episódio gera reflexão sobre liderança, motivação e cultura institucional, evidenciando como gestos simbólicos de ídolos podem influenciar desempenho, moral e engajamento, reforçando valores de respeito, inspiração e responsabilidade coletiva no contexto esportivo. A expectativa sobre a influência de Neymar em resultados futuros cria debates sobre impacto psicológico, motivacional e estratégico no elenco, consolidando narrativa de esperança, protagonismo e engajamento contínuo, enquanto especialistas analisam efeitos em campo, moral e performance coletiva. O episódio conecta passado, presente e futuro do clube, fortalecendo narrativa de identidade, memória e tradição, enquanto engaja torcida, mídia e elenco, consolidando o Santos como protagonista em todos os aspectos do futebol brasileiro.
O engajamento da torcida demonstra poder de mobilização emocional, transformando expectativa em participação ativa, reforçando o sentimento de pertencimento e consolidando o vínculo entre clube, ídolo e torcedores. O impacto sobre rivais é indireto, mostrando força, relevância e capacidade do Santos de influenciar cenário esportivo, consolidando vantagem simbólica e reputacional frente a adversários. A viralização do vídeo reforça importância histórica, engajamento e memória coletiva, consolidando o protagonismo do Santos, capacidade de mobilizar torcida e gerar impacto duradouro no clube, mídia e cenário esportivo. O episódio evidencia a importância de planejamento estratégico, sensibilidade e comunicação eficiente, consolidando confiança da torcida e percepção de profissionalismo do Santos na gestão de relacionamento com ídolos e engajamento emocional. O efeito sobre moral do elenco é transformador, fortalecendo coesão, disciplina e motivação, consolidando valores técnicos, emocionais e institucionais do clube. O episódio reforça identidade e tradição, mostrando como o Santos transforma gestos simbólicos em fenômenos de engajamento e inspiração, consolidando o vínculo emocional com torcida, mídia e atletas. O entusiasmo gerado pela mensagem de Neymar mantém debates, expectativas e projeções em alta, fortalecendo ligação emocional da torcida com o clube e estabelecendo marco histórico no relacionamento entre ídolo e Santos. O episódio simboliza motivação, identidade e projeção estratégica, transformando o gesto simbólico em fenômeno contínuo de engajamento, memória e protagonismo esportivo, consolidando o Santos como referência de emoção, tradição e planejamento estratégico. O impacto prolongado mantém torcida, mídia e elenco mobilizados, fortalecendo a atenção sobre legado, motivação e desempenho do clube, consolidando confiança, engajamento e capacidade do Santos de se manter protagonista, conectado emocionalmente e competitivo, garantindo que a mensagem de Neymar se transforme em referência histórica e inspiração permanente para todos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.